Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminhos para um oráculo semanal antes tarde do que mais tarde, porque chegamos só na quinta-feira para falar de um oráculo que começou na segunda. Então hoje é dia 7 de março, mas eu vou fazer uma recapitulação aqui do dia 4 para a gente já se preparar para os próximos dias, finalizando o dia 10 de março, essa semana do qual tratamos o céu do momento e o oráculo para ressoar com essa abertura. Bueno, então vamos falar do seguinte aqui, de como é que foi essa captação e este ancoramento. Esses últimos dias, ontem foi meu aniversário, e esses dias véspera de retorno solar, eu senti de fazer um recolhimento e de perceber também como é que o céu do momento estava, de alguma forma, influenciando, impactando o meu corpo, através da febre, da gripe, do sono prolongado, e fazer essa percepção sem nem olhar muito o mapa. Sabia que a gente estava aí numa semana de lua minguante, cheia de quadraturas, o solzão em peixes com várias movimentações, parece aquela maré de ressaca, assim, que vai puxando todas as conchinhas, vai fazendo aquele desenho todo na areia, vai criando banco de areia, vai remexendo tudo. Então, nesse céu do momento, de experienciar realmente essa sensação, apesar de pisciana, essa sensação de estar sendo ceifada uma fase, da gente estar concluindo demandas, assuntos, questões muito profundas que às vezes não são nem do que está rolando agora, mas de espaços, de vínculos, de ressonâncias que já minguaram e que agora precisam ser firmadas e concluídas como espaços minguantes. Isso exige um certo mergulho. E eu, piscianamente, fui fazer esse mergulho aí bem no modo intuitivo e visceral. E aí a gente se depara com algo muito interessante nesses momentos de mergulho e de perceber que tem coisas que estão sendo ceifadas. E isso pode ser tanto bom quanto ruim, no sentido de que quando a gente ceifa, quando a gente conclui um período desgastante, isso abre espaço para mais energia, então é ótimo, é sucesso. E ao mesmo tempo, quando tem coisas boas que são ceifadas e a gente ainda não se deparou com o próximo capítulo, ainda não sabe como aquilo vai se desdobrar, aquilo aparentemente é ruim. Então, nessa fase de céu de peixes e muitas coisas minguantes, a gente vai de encontro com uma palavra que já veio aqui no oráculo e eu já fiz uma leitura mais aprofundada sobre ela, que é a questão da frustração. Então isso cabe muito bem, porque trazendo de volta a minha experiência do início da semana, onde eu até pensei, se não tiver oráculo semanal essa semana, vamos ter que lidar, paciência. Se não der para fazer os atendimentos que eu tenho programado, vamos ter que lidar, paciência. Se não der para fazer o que eu tenho planejado, vamos ter que lidar, paciência. E aí eu fui olhando de onde vem essa informação de flexibilizar e ter paciência, e é isso que está acontecendo. Nossa, mas né, muitas vezes se você conta que você vai ter que flexibilizar uma situação, ou se aquilo que você programou não vai sair bem como você gostaria, os outros trazem energias que às vezes não tem a ver com como você tá se sentindo, né? Aquela coisa de, nossa, mas como é que você tá? Nossa, mas deve estar difícil. Nossa, mas que coisa. Mas eu não tô me sentindo assim. Então, a palavra é frustração. Primeiro, tem uma frustração nossa que vem de uma desconexão consigo. E aí a gente tem como mensurar e perceber quão desconectados nós estamos da gente mesmo, a partir de como a gente manifesta a frustração em determinadas coisas. Essa frustração, ela pode estar conectada, vinculada a uma cegueira, que é o medo de ver
aquilo que já está na frente, aquilo que já está sendo intuído, percebido, mostrado, desde formas sutis até formas bem claras, dentro das relações, dos assuntos, das questões que se apresentam. E numa outra camada de insatisfação consigo. E aí entra essa dinâmica da frustração de uma forma que aí veio a minha percepção em relação a isso, né? Tava ok, alguns dias a gente vai ter que abrir mão de umas coisas, eu principalmente na minha dinâmica com 3 filhos e fazendo e gerindo o meu trabalho da forma como eu busco fazer, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão. Eu preciso abrir mão de certas coisas para poder priorizar outras, algumas não saem como esperado, e eu vou sempre buscando aprender, me conectar comigo para realizar determinadas situações. Só que aí vem uma outra parte dessa observação, então, que é a frustração dos outros. Você tá passando por isso, você tá bem? Não deve estar, não. Isso não é coisa boa. Não, tá tudo certo, é isso aí. Não, mas a pessoa às vezes tá tão desconectada com ela mesma e ela tá tão voltada a fazer observações e captações e percepções do trabalho do outro, da vida do outro, de como o outro, ela acha que o outro se sente, que ela se frustra de ver a outra pessoa bem, lidando ok com as coisas da vida. E aí entra isso, vai estar lá no oráculo, eu já tô puxando aqui um fio, porque isso vai estar lá no oráculo na questão da mochila. E eu falei, olha que interessante, né? Tem a frustração tanto da nossa autofrustração, da gente estar desconectado com a gente, das coisas não acontecerem como a gente gostaria, e isso pode estar, evidentemente, presente todos os dias na nossa vida, às vezes por conta de uma vírgula, e você logo percebe, putz, me frustrei aqui, como é que eu vou seguir em frente? Ou aquela frustração vira um peso, vira um negócio, uma lama, até você perceber que era uma frustração profunda e aquilo de repente vira um assunto para terapia para anos, que tá bem enraizada. E às vezes tem essas questões da frustração do outro vir para o nosso campo e a gente fala, opa, o que é esse miudinho aqui? O que é esse negocinho aqui? Então, são várias percepções, várias camadas e várias facetas também. O importante é a gente entender o seguinte: quanto menos a gente tolera se frustrar, menos a gente tolera o prazer também. Tem algo bem interessante sobre isso, se a gente for olhar para a questão de que a gente precisa se frustrar quando a gente é pequenino e que a gente vai receber muitos nãos e muitos limites serão colocados e aquilo não vai fazer sentido nenhum e aquilo vai virar um trauma e depois a gente vai ter que recuperar todo esse caminho e abrir caminhos para si mesmo e se autocoroar e falar isso aí, você se frustrou, você se traumatizou, mas a vida tá acontecendo. E esse é o propósito realmente do estado delicinha de ser. Não é a gente se frustrar menos, a gente criar barreiras de proteção para não se frustrar. É a gente aprender a tolerar as frustrações, porque a gente aprende a tolerar o prazer. E como assim tolerar o prazer? Não é difícil tolerar o prazer, porque quando as coisas boas acontecem, a gente recebe, a gente vive, a gente comemora. Não, pelo menos não é o que eu tenho visto na minha experiência com seres humanos, muitas vezes comigo mesma e em consultas. O mais difícil está na gente sustentar e suportar o estado delicinha de ser. Por quê? Qual é a demanda ali que eu vejo em comum das pessoas que chegam para mim e falam: ai, Vanessa, eu vejo você falando tanto do estado delicinha de ser, de autenticidade, trazendo o seu jeito, isso e aquilo, mas eu ainda não cheguei lá no estado delicinha de ser. Chegou sim, mas a tua frustração é tanta de não ser como você idealizou ou imaginou ou achou qualquer coisa brilhante relacionada a,
que quando o prazer chega, não consigo sentir. Então, o nosso grande trabalho interno, em fazer essa conexão consigo, em promover esses recursos de autoconhecimento, é de fato descobrir como é que a gente sustenta o nosso prazer. E aqui eu não falo de prazer físico, ou apenas sexual, ou prazeres presentes no cotidiano, mas de sustentação do prazer, de conhecer realmente o que você gosta, o que faz você manter a tua vibração lá em cima, mesmo quando você está frustrado, mesmo quando as coisas não estão indo pelo caminho que você se propôs a direcionar e todo lo mais. Então, a função dessa frustração é sempre flexibilizar para que a gente consiga manter a perspectiva, mas soltinhos, caminhando em direção às nossas perspectivas. E o signo de Peixes traz essa essência tanto da dualidade, de além do bem e do mal, quanto de flexibilizar, de pois não foi assim, não rolou fazer, e é bem difícil, né? Para a maioria das criaturas humanas lidarem com as próprias tendências piscianas, porque lembrem-se, antes de julgarem os piscianos, que todo mundo tem um Peixes no mapa, e às vezes aquilo tá tão cristalizado, tão enrijecido, tão inflexível, que aí quando alguém te frustra e você não consegue encontrar aquele acesso, aquele recurso para flexibilizar a situação, perde-se a perspectiva. Você começa a se distrair e a puxar todas aquelas tretas, aquelas mágoas, aquelas situações que você não soltou e que são muito importantes. Então, essa é uma questão para a gente conseguir lidar, ceifar, concluir, deixar minguar, para não se tornar uma distração a ponto da gente não conseguir ir para o próximo capítulo da vida. Porque dessa lua, isso fala muito sobre a semana ter começado com uma lua minguante em Sagitário e terminar com uma lua nova em Peixes. Então isso vai afetando o nosso corpo emocional e vai fazendo com que isso mingue para chegar num ponto de renovação, mas essa renovação, ela tá bem a carinha desse processo da crisálida se transformar em borboleta. Parece que é, nossa, tão natural, tão bonito, tão simples. Não é, gente. Isso pode ser, inclusive, dramático ou trágico. Esses dias eu postei um vídeo da Elke Maravilha falando, né, pisciana que é, falando que ela não é dramática, ela é trágica. Porque o dramático perde muita energia. Ela é trágica porque ela consegue manter a energia dela mesmo encarando as coisas tristes e difíceis, né? Transcrevendo aqui nas minhas próprias palavras. Mas esse é o ponto, a gente aprender a lidar com o trágico. E o trágico, ele tem poesia, o trágico, ele tem sutilezas, o trágico tem a sua força, a sua necessidade. E nessa lua nova em Peixes, a gente vai inevitavelmente lidar com o trágico porque a gente está diante de muitas tensões. A gente tem Urano em Touro tensionando com Marte em Aquário. A gente tem Mercúrio ingressando em Áries logo na sequência da lua nova. Vênus depois vai ingressar em Peixes. E aí a gente tem essa Vênus ainda em Áries, ainda tensionando com Urano em Touro. Então tá num momento assim de tudo é possível, de tudo pode acontecer. E essas tensões, essas quadraturas que vão acontecendo conforme as energias vão mudando, essas energias vão oscilando também e fazendo com que a gente sinta fisicamente, que eu acho que foi para mim também um entre-meio dessa experiência do início da semana, essa sobrecarga de sensibilidade. Da minha natureza sensível durante esse período do meu retorno solar, eu tenho uma hipersensibilidade. Então, às vezes o que resolve para mim é dormir, fechar a conta assim, ficar completamente offline, eremita total, para conseguir recompor as anteninhas e agora vamos voltar para a captação mais afinada, sem tantas interferências.
Isso num grau ou no outro vai acontecendo com a gente ao longo desses dias, dessa ideia de aprender a desaprender certas coisas, aprender a dessintonizar de certas estações de rádio, aprender com o imprevisto, aprender com a interferência, não é tirar o imprevisto. Se teve um imprevisto é algo ruim, será que estou fazendo de errado? Ou se teve uma interferência porque eu não estou me protegendo, me cuidando o suficiente. Trazer esse olhar mais profundo e menos supersticioso também é um desafio para essa dinâmica de peixes. E aí, quando a gente está observando essas tensões, ao mesmo tempo que algumas coisas estão se renovando, algumas novas ideias estão vindo, novos projetos estão sendo gestados para serem logo criados com essa energia de Áries que logo vem com o ano novo astrológico, dia 21 de março. Esse estado de observação até este próximo período é muito importante porque a gente não vai estar mais com toda essa disposição para ficar se enganando quando o que está em jogo é a nossa energia. Então hoje eu consigo fazer esses movimentos para lidar, tem palavras inclusive para isso, mas para lidar com a minha sensibilidade de uma forma que eu não me engano em relação ao quanto eu posso entregar da minha energia em determinadas situações, e outras eu estou aprendendo a flexibilizar e aprendendo a desaprender. Então esse é o propósito. Quando a nossa energia está em jogo e sabendo que você vai precisar usar essa energia preciosa, que de fato esse é o bem mais precioso. Mais precioso não é, minha energia é preciosa, então eu não dou moral para quem tem uma energia diferente da minha. Não, gente, é muito mais profundo. Em nível espiritual, os grandes processos que a gente passa de vampirização, seja desde uma intençãozinha inconsciente de um coleguinha, até um processo mais denso devido a contratos de outras linhas do tempo, o que está em jogo é sempre a nossa energia. Então, quando a gente se engana pensando, eu consigo dar conta disso ou daquilo, eu quero ir ver o que vai acontecer disso ou daquilo, eu vou fazer, eu vou acontecer, e a minha energia depois eu vejo, depois eu limpo, depois eu resolvo, vai ficar muito claro e cada vez mais de que isso é um auto-engano e uma auto-traição muito profunda. Então esse é um primeiro lugar de respeito que a gente começa a restaurar. Tudo que a gente puder ceifar e concluir e deixar minguar, que faça, que nos leve a esse auto-engano de que não, eu dou conta, não, eu faço, não, eu sou livre, é melhor. Porque principalmente nós mulheres estamos com muitos aspectos da nossa saúde mental, emocional, física, num estado negativado por conta de ideologias, de escolas, aspectos religiosos, vínculos e aberturas para discursos políticos que fazem a gente ter uma sede de liberdade enlouquecida que não se dá conta. Porque a nossa energia está sendo entregue para conquistar liberdades que sequer são nossas ou sequer são humanas. E quando eu falo sequer são humanas, eu estou falando de tecnologias que estão impregnadas em formas, pensamentos, em discursos ideológicos, em coisas que, se bobear muito, você vai começar a buscar que você quer ser livre disso e daquilo e você está se aprisionando cada vez mais. E aí é só você ver, por conta e risco, os resultados na própria vida. Se isso de fato está te trazendo prosperidade ou se você fica cada vez mais em conflito
agarrada nessas posições ideológicas e com muita dificuldade de flexibilizar a tua opinião sobre a vida como ela é, com muita dificuldade de se ver fora dos personagens que se assume diante do espelho e dos outros. Então essa sobrecarga de ter que dar conta de tem muito a ver com isso. Quando Marte e Vênus trazem essa programação de polaridades de feminino e masculino e estão ali em jogo numa conversa com o Nó do Norte, a gente tem sinais bem claros ao longo dessa semana de qual é o script individual. Ó, dá conta só desses assuntos aqui. Dá conta só de olhar para essa situação, dá conta só daquilo que te diz respeito. Segue a seta, segue as plaquinhas, percebe os teus sonhos, olha para as tuas relações, já é suficiente. Pega essas informações e direciona, faz alguma coisa com isso. Não perde de vista o teu caminho. E quando a gente tem isso, então, a gente tem uma certa facilidade a mais, um recurso a mais, para que a gente possa promover o resultado disso. E o resultado disso, de uma forma às vezes sem nem perceber, é essa captação do estado delicinha de ser. Então, no final de semana, sexta, sábado e domingo, quando a gente entra nesse processo da alunação de peixes, a gente começa a perceber claramente quais os movimentos, ou tem a tendência e a oportunidade de perceber com mais clareza quais são os movimentos que a gente precisa fazer para honrar nossa própria energia vital e manter esse estado de delicinha de ser como força motriz, como engrenagem em ação para o que vem pela frente. O como é eliminando pendências, fazendo planejamentos, rindo, investindo energia em coisas que você está ali sentindo prazer efetivamente, momentaneamente ou a curto prazo, para que haja movimento visível. Então, temos aí o final de semana ainda em tempo para falar sobre isso, porque o oráculo da semana fala sobre renascimento. Essa é a carta e o movimento de renascimento. Olha essa frequência, né? Os encontros que acontecem, a vibração que sustenta a carta do renascimento. E ela diz o seguinte: você é um agente do renascimento do planeta por meio do seu ser. Quem percebe esse fato em toda a sua profundidade, vê a eternidade em cada flor, em cada estrela, em cada árvore. Em outras palavras, você pode agora sentir o seu corpo e as suas células por meio da luz amor eterna, que conhece a unidade do seu corpo tão bem quanto de todos os outros corpos. O renascimento pode ser ou não doloroso, dependendo da sua capacidade de abandonar a ideia de que todo desenvolvimento ocorre de modo vagaroso e sequencial. O renascimento é uma mudança repentina de percepção, que de temporal passa a ser eterna. Deixa a luz-amor permear o seu ser por meio dos poros das suas membranas celulares. Essa é uma aventura pelo desconhecido. Você é um ser único e ao mesmo tempo universal. Transcenda o tempo e busque uma nova criação. Quando fizer isso, outras pessoas a imitarão e o planeta poderá renascer. Dinamize o desenvolvimento, visualize e sinta o renascimento como o útero radiante do coração, canalizando luz para os locais sagrados ao redor da Terra. O renascimento diz: dinamize o desenvolvimento e rompa o casulo do sombrio confinamento. Revitalize a sua alma. E a afirmação é: eu estou renascendo para o meu ser eterno e vivo me surpreendendo, criando a partir do que não conheço. Estado delicinha de ser, vivo me surpreendendo, criando a partir do que não conheço. Quando a gente acha que a gente só pode criar, quando a gente tem certeza que a gente precisa de um estado sobrenatural de confiança, que a gente precisa legitimar, que agora eu estou pronta, agora vai.
esse renascimento ele tende a ser vagaroso e sofrido e começa a dilatar todas as nossas membranas criativas a ponto de inflamar tudo que a gente tem de melhor e a gente passa nem a reconhecer que a gente está em processo de renascimento. E percebo que esse é o momento onde as pessoas falam que elas estão perdidas. Ah, eu tô perdida, eu não sei para onde eu vou. A pessoa tá lá a um passo do voo de borboleta. E borboleta sabe reconhecer bem esse momento. Então, né, Michele é de arrepiar mesmo. E todos esses processos de se surpreender são muito legais para a gente dinamizar essa energia pisciana, porque se tem uma coisa desafiadora e ao mesmo tempo sutil e ao mesmo tempo prazerosa para frequência de peixes, é se surpreender com a vida. Eu posso me surpreender com a forma como uma flor desabrocha, mas pode ser muito difícil eu me surpreender com alguma informação que venha até mim. É muito difícil eu me surpreender com, sei lá, fazer uma consulta de tarô, né? E é difícil a gente surpreender as pessoas com informações quando a gente devolve aquilo que já é delas. Mas aquela informação, quando ela tá acoplada e ela entra em ressonância com a visão da pessoa sobre as coisas, muda, a gente se surpreende. Então, muitas vezes eu recebo alguma informação que é pertinente ao meu momento, à minha vida, e aquilo ali não me surpreende, mas quando eu vejo, sei lá, o brilho do sol no final de tarde batendo numa árvore, eu falo, caramba, que momento para estar encarnado no planeta Terra. E aí aquela informação que veio, ela passa a brilhar. Às vezes a gente acha que não está pronto para lidar com o processo emocional, mas uma frasezinha, uma palavrazinha junto com outra palavrazinha que o outro nos diz naquele momento que você está ali presente, faz uma cura de milhares de anos. Então, esse viver se surpreendendo e criando a partir do que não se conhece é que promove esse renascimento diário. E aí na nossa mochila a gente tem essas fofurinhas aqui que são os ratos. Lá no início eu falei sobre a questão da vampirização, sobre a frustração ser um sinal de frustração consigo ou em relação ao outro, mas os ratos, eles estão aqui na nossa mochila. Eles são os ocasionadores do peso dessa semana. Então, o que eles podem simbolizar aqui? Um cansaço que vem de excesso de culpa, um cansaço que vem de um desgaste, um cansaço que vem de um vampirismo, um cansaço que vem de muitas decepções acumuladinhas, um cansaço que vem de uma dificuldade recém-ultrapassada, mas que foi desgastante, um cansaço que vem da indisposição, que uma hora o corpo pesa, um cansaço que vem de muita perda de energia. Ah, minha energia dá conta, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu não vou dormir, eu não vou comer, eu não vou e a minha energia foi embora e eu perdi minha energia e eu tô muito cansada. E um cansaço que vem só para testar a sua confiança, só para saber se você tá confiando que esse é o caminho mesmo, que você tá ligada nos Paranauê, aí dá aquela cansada. Então, identificar a origem, o fruto, a razão de determinados cansaços, para então trazer as soluções e os ajustes energéticos para que você possa ainda se surpreender. Uau, olha só, eu estava cansado por isso também. Então, a partir disso, eu tenho um reconhecimento e posso criar algo de novo com a minha dinâmica, com a minha rotina, com a minha forma de me relacionar, com a minha forma de trabalhar.
E aí, na sequência, a gente tem o recurso, o objeto, o símbolo que usamos para abrir os caminhos. E aqui é um anel, uma aliança. Então, imagina, saem uns ratinhos correndo da nossa mochila e a gente coloca um anel. E esse anel tá dizendo o seguinte: resolva mesmo o que tá te desgastando, porque o que você tem diante de você e aquilo com a qual está comprometida, precisa desse ajuste nos acordos e nas parcerias. Então, resolvendo as pendências, os desgastes nas relações, nas parcerias, consegue-se assumir um compromisso mais forte. E esse forte, ele é diferente da função primordial dessa aliança, que é unir e isolar, né? Que é o que acontece com pessoas que geralmente começam a namorar, ou são recém-casadas, ou estão num mundo de bolha, ou entram numa parceria e acredita e põe toda a energia naquilo, se une, se isola. E esse não é o propósito das relações no sentido de promover energia, promover flexibilidade, promover crescimento. Então, quando chega nesse ponto dos ratos começarem a invadir os compromissos, a gente tem que olhar para novas formas de se relacionar e de se associar. E olhar para a possibilidade de novas relações, que possam trazer esse renascimento, que possam trazer esse outro nível de consciência para essas dinâmicas até então vividas como compromissos. E aí a gente tem o processo do conselho do baralho de Maria Padilha. Carta 1, união, negócios que chegam. Carta 2, através de uma pessoa intermediária. Carta 3, embaraços e dificuldades. Essas três juntas vão falar basicamente de que é necessário, então, para concluir esta semana pulsante pisciana, de uma estratégia para superar ou para entender todos os sinais que foram dados através de uma pessoa intermediária. Vanessa, como assim? Bom, se você está com dificuldade de entender os sinais, de entender onde você está, onde você vai, o que você está precisando? De uma terapia? De um atendimento específico? Está precisando resolver e fazer uma consulta no médico para ver como estão sua nutrição, como estão os exames, como estão os paranauês do corpo físico? Porque através de consultas ou parcerias, pessoas intermediando, é que você consegue desemaranhar o que está emaranhado. Então, esse é um ótimo momento para entender essas outras formas de se associar, de buscar fazer acordos, de buscar serviços, para que você, através de alguém além de você também, possa fazer esse desemaranhamento sem se cansar tanto, sem se desgastar tanto, sem ficar repetindo, porque eu tô decepcionada, porque fulano, porque fulana, porque tá muito difícil. Porque se tem uma coisa que, sendo pisciana, é muito difícil mesmo de lidar, é o vitimismo. Então, a gente só percebe o quanto isso é muito a ver com essa cartinha dos ratos, quanto isso vai roendo pelas beiradas, quando você de fato vê que não te sobra porra nenhuma de energia para fazer o que tem que ser feito. Então, estratégia para superar e entender esses sinais, para promover esses desemaranhamentos, é o desfecho aqui desse baralho de Maria Padilha. E bueno, seguimos avante. Logo eu volto antes do próximo oráculo para falar sobre o Laboratório Curadoria Marcura, que é este trabalho lindíssimo, preciosíssimo, que fazemos em grupo a partir do dia 21 de março, com toda alegria, com todo estado delicinha de ser, com toda a plenitude, com todo o brilho, para falar sobre astrologia, tarô e terapias integrativas, junto de outras mulheres. Então logo eu volto com mais e últimas informações. Graças!
Besitos e até a próxima!